Então, bem-vinda novamente, doutora. Vamos falar um pouquinho Prazer. mais. A gente teve já um primeiro podcast onde a gente destrinchou um pouquinho mais para o pessoal que era leigo sobre as varizes, né? E hoje a gente vai, de novo, agora aprofundar um pouquinho mais nesse tema, né? Isso aí. Então, varizes é um tema muito comum. A gente sabe que 40% da população mundial sofre de varizes. E eu tô aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Perfeito. Doutora, muitas pessoas vivem com sintomas de varizes durante anos, né? Por considerar que seja normal. O inchaço nas pernas, aquele cansaço que a gente até falou no outro, né? Por que tu acha que isso acontece? Porque elas realmente não entendem que é varizes ou porque acabam deixando? Existem duas grandes causas para isso, né? Então, eu vejo que a primeira grande causa é a falta de consciência do problema. Isso significa o quê? A perna incha, a perna dói, mas eu começo a achar que isso é normal, todos os dias isso acontece, todo mundo fala, a vizinha tem, a minha tia tem, a minha mãe falou que a vida inteira foi assim, que é o biotipo da família que incha bastante, que eu tenho muita retenção de líquido. E muitas vezes não tem a questão de visualmente ter umas varizes para fora da pele, assim, ser uma questão visível. Então engana bastante, tá? Então nesse primeiro tipo de paciente, engana. São varizes internas que aí não são visíveis e elas sentem sintomas indiretos como inchaço, peso e não é uma coisa visível e ela acaba se enganando e protelando isso cada vez mais, né? E num segundo tipo de pacientes, são pacientes que têm medo. Então, são pacientes que têm o problema visível, que têm a consciência, olham para as pernas, veem varizes, chegam já falando: eu tenho varizes, já tenho o diagnóstico por si só, mas tem medo de ter que fazer uma cirurgia, de ter que ficar em repouso muitos dias com a perna para cima. Então, são pacientes que protelam o tratamento. E quais são os piores sintomas que tu diria de quem tem varizes? Piores sintomas, com certeza, é o cansaço no final do dia. Existem pacientes que falam assim: doutora, parece que eu tenho uma caneleira de 100 quilos puxando a minha perna para baixo todos os dias. Então, com certeza, esse é o pior sintoma. E assim, quando a gente fala de varizes, a gente tá falando de má circulação nas pernas também, né? Correto, aham. E até chegar na varizes, né? Na variz, propriamente dita. Quais são os sintomas que a pessoa consegue identificar antes de chegar no ponto da variz para tratar ou é impossível? É possível, principalmente com esses sinais indiretos, uma dor na perna, dói às vezes, retenho muito líquido, tenho muito inchaço no final do dia. A minha mãe teve varizes, será que eu não tenho também? Então, o histórico de varizes é muito importante, tá? Então, quem tem varizes, se a mãe tem varizes, se a tia tem varizes, eu tenho uma dor na perna, se eu tenho um cansaço, um inchaço, vale a pena investigar e fazer um check-up vascular. E tem algum dos sintomas que seja, assim, um alerta imediato de que a pessoa deveria procurar o médico ontem? As complicações. É. Quando ocorrem as complicações, como por exemplo uma flebite, que é uma inflamação da veia, trombose, então tudo isso, ferida, quando ocorrem essas complicações, e na verdade eu acho que já passou do Da hora. momento de ter procurado o médico. É. Porque até então é mais aquele sintoma de, eu tô cansada, mas eu vivo com isso bem. Isso. Né? Eu tenho aquela dor nas pernas, me incomoda muito no final do dia, mas ok. Eu vivo há assim. 10 anos com isso. Eu tenho muitos pacientes que, inclusive, incorporaram isso na rotina, acham que é normal, entendeu? Doutora, eu não sinto dor assim, sabe? E aí, depois que faz o tratamento, fala: doutora, eu senti a dor, eu senti a peso. Acabou Agora que eu acostumando com a dor. sinto minha perna leve. Antes eu não sabia que a perna era tão pesada. Eu só sei agora que eu fiz o tratamento porque a perna tá leve. Nossa, eu nunca tinha ouvido esse ângulo. Nossa, que diferente. Eu acho que até agora pensando assim em família, no que o pessoal relata muito, porque eu acho que acaba. Quantos por cento tu disse da população que tem? 40% tem É varizes. muita gente, né? Então, na nossa família, todo mundo escuta falar alguém que tem varizes, né? Aham. E aí a gente escuta tanto que eu acho que normaliza isso, né? Exatamente. Eu tenho varizes, mas eu vivo com isso a vida toda e tá tudo bem. Aham, é como se fosse assim: eu tenho uma pinta na perna, entendeu? Todo mundo tem uma pinta, a tia tem uma pinta, todo mundo tem uma manchinha de nascença e tudo bem, mas não é assim. Então, varizes tem um tratamento que hoje em dia
agora dá para fazer um tratamento bem feito, bem planejado e ser uma doença em que a gente toma o controle dela e não deixa ela tomar o controle da nossa vida. É, porque era justamente isso que eu queria chegar. Então a gente acaba acostumando, normalizando tanto isso, que é bem o que tu disse, a paciente nem sente que a perna era tão pesada. Aí vai Exatamente. pra academia sempre com dor, não consegue fazer direito o exercício, Não né? consegue aumentar o peso, não consegue ganhar massa muscular. Então tem todo um por trás aí que de repente a gente não consegue ver. Exato. Ontem mesmo eu atendi uma paciente em que a queixa era essa, assim, visivelmente ela não tinha varizes, mas ela tinha um peso, um cansaço muito grande. Ela falou que ia para academia e se sentia sempre cansada, vai dormir cansada. Existem algumas dicas que a gente pega ali durante a conversa, como por exemplo, se o paciente fala assim, doutora, a dor piora muito no final do dia. Isso já me faz pensar mais em varizes do que se a paciente fala assim, eu já acordo com a dor. Tem diferença Tem então. diferença. O tipo de dor, uma dor em peso, em cansaço, me faz pensar mais em varizes do que uma dor em formigamento. Dor em formigamento faz pensar mais em nervo. Hum. Então, tem algumas coisas que vão dando pistas pra gente quando eu tô ali naquela conversa, quando eu tô destrinchando a história do paciente. Agora que tu tocou nesse assunto, eu lembrei de um story que tu fez outro dia, de um paciente que foi na consulta e tu disse: "Não, tu não tem varizes". O que que era então que ele tinha nesse caso? Nesse caso, ele tinha um problema no nervo. Então, ele tinha um informigamento, tá? Hum. O informigamento era pior de manhã do que no final do dia. Então, várias coisas que davam essa dica pra gente. Quando eu fiz o ultrassom, eu não achei nenhuma variz, nenhuma veia dilatada. Ele tinha as veias da perna bem normal. Então, tudo isso me fez levar a um diagnóstico não varizes. Então, eu guiei ele para tratar essa parte de nervo. E aí, nesse caso, ele não faz nada contigo, ele precisa ser encaminhado para outro Para o médico. médico especialista que trata isso. Ah, então é legal para o pessoal saber que nem sempre a dor na perna quer dizer uma coisa só, né? Exatamente, nem sempre o inchaço quer dizer também problema circulatório. A Uhum. gente tem, por exemplo, desregulada tireoide desregulada, também pode dar inchaço nos Hum. pés, problema renal pode dar inchaço nos pés, problema de Nossa, coração pode dar inchaço nos pés. Então tem outras causas no corpo que pode dar inchaço nos pés. Mas a gente sempre começa investigando de alguma maneira, né? exato. Então, muitas vezes eu recebo pacientes que chegam para investigar um inchaço, um cansaço, e eu excluo que seja varizes. Eu falo, ó, não é varizes, o teu caminho é por aqui, Uhum. entendeu? Vai nesse especialista, vai por aqui, faz esse exame, que assim a gente vai achar a causa. Perfeito. E é legal porque o paciente se sente confiante contigo também, né? Porque tu não vai Exatamente. fazer um tratamento se não for necessário. Exatamente. Eu consigo guiar ele para o melhor tratamento, para o melhor diagnóstico. Muito bom. E é legal também, doutora, porque toda consulta tu faz com ultrassom, né? Então Exatamente. tu consegue ver exatamente o que que tem ali, né? Uhum. Muito legal. Tem uma parte da vascular mesmo, que é uma parte de artérias entupidas, tá? Que é como se fosse pacientes que fumam bastante, que acabam entupindo as artérias. Então, não é a parte de veia, são a parte de artérias, tá? Uhum. Então, essa semana passada eu também atendi um paciente em que tinha uma ferida na perna. Ele veio achando que a ferida era de varizes, mas na verdade era causada porque as artérias estavam entupidas. Nossa. Então, as artérias estavam entupidas, precisaria fazer um procedimento para desentupir essas artérias, tipo aqueles procedimentos que faz com stent para abrir as artérias por dentro. Então, são Uhum. procedimentos que eu não faço hoje em dia, mas eu consegui guiar ele, procura tal pessoa, procura tal especialista para fazer tal procedimento e o teu diagnóstico é esse. Então já saiu com diagnóstico, só precisava do especialista depois. Olha Exatamente. que ótimo. Então é legal a pessoa saber que ela pode ir numa consulta e nem sempre necessariamente ela vai precisar passar por um procedimento de De varizes. varizes, exatamente. Muitas vezes eu dou só um guia do que acontece e de como a gente pode tratar. E nem sempre também eu tenho pacientes que sentam na minha frente, têm varizes e que não querem fazer procedimento. Ah, é? Isso Aham, acontece? acontece. Semana passada eu atendi um homem. Ele, doutor, eu não quero fazer procedimento de varizes, eu tenho varizes. E aí o que eu faço é dar toda uma orientação e passar um tratamento que seja mais conservador. Hum. É claro que eu dito para ele os riscos de não fazer o procedimento, né? Então, você não quer fazer o procedimento, ok, você tem esse risco e esse risco, vamos tentar amenizar esse risco tomando essas medidas, né? Uhum. E aí, juntos, a gente vai fazer um programa de acompanhamento mais de perto, mais rigoroso, porque ele não quis passar pelo procedimento. E tem bastante disso? O pessoal que tem medo mesmo do procedimento?
Hoje em dia, com essas técnicas menos invasivas, muito menos, quase não acontece, tá? São pacientes que às vezes eu vejo que tinha algum trauma do passado, assim. Esse paciente em questão que eu tô falando, ele era um paciente muito jovem que tinha uma história de ter tido um câncer, fez inúmeras quimioterapias. Uhum. Então era um paciente mais, assim, que tinha um sentimento por um tratamento, sabe? Sim. Então eu acabo respeitando, assim, eu acho que faz parte.